Você já sentiu que a vida está constantemente te dizendo não? Como se tudo que você deseja estivesse sempre um passo além do seu alcance. Como se você batesse em portas que nunca se abrem, enquanto outras pessoas parecem atravessar muros invisíveis com a maior facilidade. Talvez você tenha sido rejeitado mais vezes do que consegue contar. Talvez tenha aprendido a disfarçar seus sonhos para não sofrer tanto quando eles não se realizam. Mas existe algo que poucos ousam questionar. E se o problema nunca foi o mundo, e sim a forma como você se posiciona diante dele? Há um segredo silencioso, ignorado pela maioria, mas poderoso o suficiente para fazer você conquistar qualquer coisa que quiser. Absolutamente qualquer coisa. Um segredo enterrado não em fórmulas mágicas ou promessas baratas, mas dentro da sua própria existência. Camuflado por tudo aquilo que te ensinaram a acreditar sobre esforço, merecimento e desejo. Existe uma chave invisível, escondida à vista de todos, que transforma fracassos em vitórias e portas fechadas em passagens diretas para o que você mais deseja. Essa chave não está nas mãos dos privilegiados, nem dos mais inteligentes. Ela está disponível para todos, mas apenas os que enxergam além do óbvio conseguem pegá-la. Aqueles que descobrem esse código nunca mais são negados, nunca mais são rejeitados, nunca mais são invisíveis. Você está prestes a cruzar um limiar. Depois de ouvir isso, você não será mais o mesmo, porque existe algo que ninguém nunca te contou. Algo que esteve bem na sua frente o tempo todo. Você apenas não sabia olhar, mas agora está prestes a enxergar. Tudo o que você precisa já é seu, mas só quem entende essa verdade pode finalmente tomar posse. Imagine por um instante que você pudesse pedir algo ao universo. Isso simplesmente acontecesse. Não estamos falando de mágica nem de truques esotéricos, mas de algo muito mais profundo, que Alan Watts compreendeu após décadas mergulhado nos mistérios da mente e da existência. O que você está prestes a ouvir pode transformar radicalmente a maneira como você se relaciona com o ato de pedir, e mais importante ainda, com o ato de receber. Watts percebeu que há uma maneira alinhada de pedir e uma completamente desconectada. A maioria de nós formula desejos a partir do ego, movidos pela escassez, pelo medo, pela sensação de estar sempre em falta. Mas existe outro caminho. Um caminho onde o pedido nasce não da necessidade, mas da presença. Onde não se mendiga ao universo, mas se dança com ele. E quando você aprende a se conectar com esse estado interior, com aquilo que Watts chamava de fluxo natural do ser, o universo simplesmente responde. Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem atrair exatamente o que querem, enquanto outras vivem tentando, sem nunca conseguir? Não é questão de sorte, nem de merecimento. A diferença está no ponto de origem do pedido. Quando pedimos a partir da superfície, da mente ansiosa, do coração fragmentado, nossas palavras se perdem no vento. Mas quando o pedido vem de um lugar mais profundo, quando ele brota da alma em harmonia com o todo, algo se alinha. Watts explicava que não é o universo que nos nega o que pedimos. Somos nós. Watts explicava que não é o universo que nos nega o que pedimos. Somos nós que nos desconectamos da linguagem que ele entende. Porque o universo não ouve palavras. Ele sente frequências. Ele responde à vibração que emana do seu estado interno. E aqui está a grande chave. Quando há coerência entre o que você pensa, sente e verdadeiramente é, quando seu eu superficial se alinha com sua essência, cria-se uma ressonância tão autêntica que o universo não tem escolha, senão ecoá-la de volta. Sabe qual é o erro mais comum? Pedir a partir da carência, a partir do eu não tenho, do eu preciso. Isso gera uma energia que grita falta, e o universo escuta exatamente isso. É como suplicar por algo enquanto inconscientemente afirma: eu não sou digno disso.
Watts ensinava que essa energia de desespero cria uma barreira invisível entre você e aquilo que deseja. Mas quando o pedido nasce do silêncio interior, da confiança, da unidade com o todo, ele não precisa lutar para ser atendido. Ele simplesmente é. Deixe-me te mostrar como Alan Watts chegou a essa revelação. As pessoas que manifestam o que pedem não são, necessariamente, as mais esforçadas ou as mais virtuosas. São aquelas que aprenderam a alinhar o que há de luz e sombra dentro de si, que conectaram o ego ao seu verdadeiro eu, que uniram mente e alma em um mesmo gesto de intenção. E como se chega a esse ponto de alinhamento? Alan Watts dizia: tudo o que você deseja já existe, não como fantasia, mas como realidade em potencial, esperando ser ativada. Está lá, no campo invisível das infinitas possibilidades. Seu papel não é criar nem forçar, mas sintonizar-se com a frequência do que já é. E aqui começa a verdadeira revolução interior. Antes de pedir qualquer coisa ao universo, Watts nos convidava a olhar para dentro, a fazer um mergulho profundo de autoconhecimento. Por quê? Porque muitas vezes aquilo que pensamos querer é só uma máscara. Uma resposta automática aos medos, às feridas, aos desejos projetados de uma mente condicionada. Mas quando você pede da sua essência, quando seu pedido nasce de um lugar íntegro e conectado ao seu propósito de vida, o universo inteiro parece conspirar para que aconteça. Watts falava sobre forças internas que moldam nossa experiência, os arquétipos, energias universais que operam em nosso inconsciente, muitas vezes sem que percebamos. Quando você aprende a reconhecê-las, a dialogar com elas, algo muda. Você começa a pedir não mais como quem implora, mas como quem entende o momento interno em que está. Por exemplo, se o arquétipo do guerreiro vibra em você, não faz sentido pedir a partir da fragilidade. Você precisa pedir com firmeza, com coragem. Se, por outro lado, é o amante que guia seu caminho, então o pedido deve brotar da emoção, da entrega, da intimidade com a vida. Essa sabedoria é o que torna um pedido irresistível ao cosmos. Já percebeu que aquilo que você solta costuma vir com mais facilidade? Não é coincidência. Watts chamava isso de desprendimento consciente. Não é sobre deixar de querer, mas sobre desejar sem se prender. Pedir sem ansiedade. Buscar sem agarrar. Existe um instante quase sagrado no ato de pedir. O momento em que você solta o controle e permite que o mistério atue. É quando o ego se rende ao verdadeiro self. Nesse exato ponto, uma ponte se forma entre o seu mundo interior e o campo de tudo que pode ser. Mas há um detalhe ainda mais profundo. O universo não fala a nossa linguagem racional. Ele responde a símbolos, a imagens, a sentimentos puros e a intuições viscerais. Watts descobriu que quando você faz seus pedidos através da imaginação ativa, dos sonhos, das metáforas vivas, eles ganham uma força que nenhuma palavra comum alcança. O que realmente bloqueia seus pedidos não é a falta de merecimento, é a desarmonia interior. É quando uma parte sua quer, mas outra resiste. É essa divisão que cria ruído. Watts nos lembrava da importância de integrar nossa sombra antes de pedir. Porque, se dentro de você há conflito entre querer e rejeitar, o universo apenas espelha essa contradição, que anula sua petição sem que você perceba. Agora, deixe-me te revelar um dos segredos mais profundos que Alan Watts compartilhou sobre o ato de pedir: o tempo divino. Não se trata apenas do que você deseja ou da forma como pede, mas de quando pede. Existe um instante raro, quase sagrado, que os antigos chamavam de Kairos, o tempo da alma. É aquele momento em que sua intenção se alinha perfeitamente com os ritmos maiores do universo. Watts estudava os ciclos naturais, a lua, as estações, os limiares entre fases da vida, e dizia que há brechas no tecido do tempo
Janelas onde o véu entre o visível e o invisível se torna mais tênue. E ali, nesses instantes silenciosos de transição, nossos pedidos ganham poder. Aprender a reconhecer esses momentos não é misticismo barato, é parte essencial da arte de pedir com sabedoria. E agora, chegamos a uma das chaves mais poderosas: a gratidão antecipada. Watts observava que aqueles que agradecem antes de receber, que sentem de verdade que o que pedem já é, criam um campo magnético quase irresistível. Isso não é pensamento positivo. É um estado profundo de certeza interior, porque no nível mais sutil da realidade, no plano quântico, tudo já existe em forma de possibilidade. O que falta não é a coisa, mas a frequência certa para que ela se manifeste. Você já percebeu que quando pede algo por outra pessoa, especialmente sem interesse próprio, a resposta costuma vir mais rápida? Watts via beleza nisso, porque ao pedir pelos outros, o ego se afasta. E quando o ego sai do caminho, o amor universal pode fluir livremente. Nesse estado, você não é mais quem deseja. Você se torna o canal por onde a vontade maior se manifesta. Há uma prática que Alan Watts valorizava muito: o diálogo com o self. Antes de pedir qualquer coisa, ele sugeria uma conversa honesta com seu eu mais profundo. Uma pergunta direta: o que estou pedindo está realmente alinhado com o meu caminho mais elevado? E só quando o coração responde com um sim claro, silencioso e vibrante, é que o pedido deve ser feito ao universo. Watts também falava da importância dos rituais, não por superstição, mas porque o inconsciente entende melhor através de símbolos, gestos e intenções vividas com presença. Quando você cria um pequeno ritual pessoal, quando transforma seu pedido em uma ação consciente e simbólica, ativa forças internas e arquétipos que silenciosamente conspiram a seu favor. Mas cuidado com um detalhe crucial: o ego disfarçado de desejo espiritual. Se o pedido nasce da vaidade, da comparação, da fuga ou da necessidade de validação, ele não atrai aquilo que você busca, atrai lições. Às vezes, a resposta do universo é uma negativa, e essa negativa é, paradoxalmente, a maior dádiva, porque ela te mostra onde você ainda está pedindo pelas razões erradas. E talvez o obstáculo mais sutil e mais poderoso de todos: a culpa inconsciente. Watts via isso com clareza. Muitas pessoas sabotam os próprios desejos porque lá no fundo não se sentem dignas de receber. É como se dissessem "eu quero", mas vibrassem "eu não mereço". E isso corta o fluxo. Trabalhar com essa culpa, acolhê-la, dissolvê-la, é o primeiro passo para destrancar as portas da abundância. E, por fim, algo realmente transformador: a sincronicidade ativa. Watts dizia que pedir não é só falar ao universo, é aprender a ouvir sua resposta. Ela vem em sinais, em encontros improváveis, em coincidências que arrepiam a pele. Cada sincronicidade é uma confirmação. Sim, você foi ouvido. Mas cuidado, a resposta raramente chega como você espera. O universo não é linear, ele é poético. Alan Watts nos ensinava a não nos fixarmos no como aquilo que pedimos vai se manifestar. Às vezes, pedimos dinheiro e recebemos oportunidades inesperadas. Pedimos amor, e antes vem uma lição de amor próprio. A sabedoria está em enxergar além da forma, em reconhecer que a resposta muitas vezes vem disfarçada. O universo não trabalha com exatidão matemática. Ele fala em metáforas, e entender isso é libertador. Existe um princípio essencial que Watts ecoava com frequência: o que você resiste persiste, o que você aceita se transforma. Quando você pede algo, mas ao mesmo tempo luta contra a sua situação atual, cria uma tensão energética que bloqueia a mudança. Paradoxalmente, é a aceitação total do presente que se torna o trampolim para o futuro que você deseja. Watts também explorava o poder dos sonhos como portais para o inconsciente.
Antes de dormir, ele sugeria que você formulasse seu pedido como uma pergunta suave e aberta, não como quem exige, mas como quem confia. Os sonhos que seguem, mesmo os mais estranhos, costumam conter respostas simbólicas, pistas ou revelações sobre bloqueios internos que precisam ser dissolvidos antes que o desejo possa florescer. Você já se perguntou por que alguns desejos parecem se realizar quase que instantaneamente, enquanto outros levam anos para se manifestar? Watts tinha uma visão fascinante sobre isso. Cada pedido tem seu tempo de gestação interior. Algumas coisas exigem que você amadureça antes de poder recebê-las, porque o universo é sábio. Ele não entrega sementes a quem ainda não tem solo. Há um conceito belíssimo que ele explorava, a chamada função transcendente. Trata-se da capacidade de sustentar, por um tempo, dois polos opostos, o desejo e o desapego, o querer e a entrega. A tensão entre eles não é um erro, é o berço da manifestação. Algo novo sempre nasce desse espaço entre forças aparentemente contrárias. Watts dizia: não estamos aqui para suplicar ao universo como mendigos espirituais, mas para cocriar com ele. Somos parte ativa da dança. Quando você entende isso, tudo muda. Seu pedido deixa de carregar a energia da falta e começa a vibrar com a potência de quem já é inteiro. O medo nesse processo é o grande sabotador, mas Watts nos ensinava que não se trata de eliminar o medo, e sim de fazer as pazes com ele, de convidá-lo para a jornada, de transformá-lo em excitação, em energia vital, em entusiasmo pelo desconhecido. Agora, deixe-me compartilhar um segredo pouco conhecido. Watts falava da existência de um campo morfogenético das petições, uma espécie de campo energético coletivo. Quando muitas pessoas desejam algo semelhante, criam uma onda vibracional que facilita a manifestação para todos. Por isso, quando você pede pelo bem de todos, seu desejo ganha uma força multiplicadora extraordinária. E aqui está outra chave: clareza. Watts observava que pedidos vagos atraem respostas vagas. Mas a verdadeira clareza não vem da mente lógica, vem do contato com a sua essência. Quando você sabe quem você é, de verdade, você sabe o que pedir e como pedir. Existe um fenômeno tocante que ele chamava de a sombra dourada, aquelas qualidades magníficas que admiramos em outras pessoas, sem perceber que também existem em nós. Quando você deseja algo que secretamente acredita não merecer, está projetando essa sombra. Reivindicar essa luz esquecida é essencial para receber com plenitude. Watts jamais ignorava o papel do corpo no ato de pedir. O corpo tem sua própria sabedoria. Quando você pede não apenas com palavras, mas com todo o seu ser, quando o desejo vibra em cada célula, cria-se uma coerência magnética que o universo não pode ignorar. Ah, e sim, o universo tem senso de humor. Watts sorria ao lembrar como, às vezes, os pedidos são respondidos com ironia cósmica, de formas que nos surpreendem, que nos fazem rir de nós mesmos, porque a vida, no fim, também é uma piada divina, e saber rir dela é parte do milagre. E talvez essa seja a maior ironia de todas. O universo, com toda a sua vastidão e mistério, nos ensina a não nos levar tão a sério. Watts dizia que manter a leveza, a brincadeira cósmica, o espírito de jogo, é parte essencial do processo de pedir. Porque onde há rigidez, não há espaço para o milagre entrar. Há algo fundamental aqui: a distinção entre desejos do ego e chamados da alma. Os desejos do ego mudam com o vento. São momentâneos, reativos, muitas vezes construídos sobre comparação, medo ou vazio. O silêncio para Watts era um portal. Antes de formular pedidos importantes, ele passava longos períodos em quietude.
não esperando respostas, mas apenas se dissolvendo no espaço entre os pensamentos. Porque é aí que a voz do ego enfraquece e a voz do self verdadeiro emerge. É desse espaço de quietude viva que os pedidos mais potentes nascem. A natureza também era, para ele, uma aliada no processo de pedir. Terra, água, fogo, ar, não são apenas elementos, são inteligências antigas. Pedir diante do mar, em uma montanha, sob as estrelas, não é só poético, é profundamente eficaz. Você conecta sua intenção com forças maiores, e sua petição ecoa por canais que a mente não compreende, mas que o coração reconhece. Watts também falava sobre o acompanhamento das petições, não para controlar ou medir, mas para cultivar sensibilidade. Ele recomendava manter um diário, anotar os pedidos, as sensações e, principalmente, as sincronicidades. Porque muitas vezes o universo responde e a gente não vê. Desenvolver esse olhar sutil é parte da arte. E aqui entra um ponto vital: a diferença entre esperar passivamente e praticar paciência ativa. Watts comparava isso a sustentar um arco tensionado. Você mantém o foco, a intenção viva, mas sem ansiedade, firme e solto. Porque há um paradoxo lindo na manifestação. Quando você para de buscar com desespero, o que é seu vem até você. Ele explicava isso com o princípio de enantiodromia. Quando algo chega ao seu extremo, se transforma em seu oposto. A busca obsessiva se torna resistência. O soltar se torna magnetismo. Watts nos lembrava: cada petição é uma oportunidade de crescimento. Mesmo que você não receba exatamente o que pede, o simples fato de pedir com consciência já te transforma. Você se torna mais claro, mais presente, mais inteiro. E talvez, no fim, esse seja o verdadeiro presente. Mas para pedir de verdade, é preciso espaço interior. E esse espaço vem com o perdão. Porque ressentimentos, culpas e auto-julgamentos são como ruídos de fundo que impedem a vibração do pedido de alcançar o cosmos. Antes de pedir algo novo, limpe seu campo. Especialmente, perdoe a si mesmo. E aqui está algo realmente mágico. Watts falava dos aliados invisíveis, forças que se movem ao nosso favor quando o pedido é genuíno e está alinhado com o bem maior. Você nunca pede sozinho. Quando a intenção é pura, o universo inteiro se move e você passa a fazer parte da orquestra. Por fim, uma última chave: a vulnerabilidade. Watts dizia que pedir com o coração exposto, sem máscaras, é um ato de poder espiritual, porque nesse gesto sincero, despido de artifícios, cheio de presença, você toca uma verdade que ressoa na própria estrutura do universo. E talvez, nesse momento, o universo sorria de volta. Não porque você pediu certo, mas porque, enfim, você se lembrou de quem realmente é. Existe um momento quase mágico no processo de pedir, o que Alan Watts chamava de ponto de inflexão. É aquele instante silencioso em que o pedido deixa de ser apenas um desejo e se torna uma certeza interna. Quando isso acontece, quando cada célula do seu ser sabe que aquilo já é seu, mesmo antes de chegar, a manifestação se torna inevitável. Não porque você forçou, mas porque você entrou em ressonância com aquilo que já existe. Watts também reconhecia o imenso poder da comunidade. Quando um grupo de pessoas se une com intenção pura para desejar algo, cria-se um vórtice vibracional tão intenso que a realidade não tem escolha senão responder. É por isso que orações coletivas, meditações grupais e rituais comunitários têm tanto poder. A soma de intenções alinhadas gera um campo de manifestação que transcende o individual. E aqui está o gesto final, o selo sagrado de qualquer petição: o agradecimento. Watts dizia que a gratidão não é só o fim, é o começo de tudo. Quando você agradece antes mesmo de receber, algo se fecha em círculo.
Um circuito completo de energia se forma e o universo reconhece que você já está pronto, não apenas grato pelo que virá, mas profundamente consciente da dádiva do que já é. Mas lembre-se, o universo não é uma máquina automática onde se insere um desejo e se retira um resultado. Ele é um organismo vivo, amoroso e misterioso. Ele responde à sinceridade, à coerência, à harmonia entre seu desejo e o propósito mais profundo da sua alma. Quando você entende isso, tudo muda, porque pedir deixa de ser uma forma de exigir e se torna um ato de comunhão. Watts nos deixou uma revelação poderosa. O maior presente não é receber o que se pede, é tornar-se a pessoa capaz de receber isso com plenitude. Toda petição é, na verdade, um convite ao crescimento, um chamado para expandir-se, para alinhar-se, para tornar-se mais daquilo que você verdadeiramente é. Agora que você conhece estes princípios, agora que aprendeu a linguagem do universo, tem uma responsabilidade. Use esse conhecimento com sabedoria. Não peça apenas por si mesmo, peça pelo bem de todos. Porque quando sua intenção nasce do amor universal, quando aquilo que você deseja também cura, eleva ou beneficia o coletivo, o universo não pode fazer outra coisa senão responder: sim, este é o seu momento. O universo está escutando, mas ele só entende quando você fala desde a sua verdade mais profunda, desde aquele lugar silencioso onde o pequeno eu se rende ao todo e o self infinito finalmente pode agir. Então, convido você a experimentar. Escolha um desejo verdadeiro, algo que faça sua alma vibrar, algo que valha a jornada, e então aplique estes princípios. Peça com clareza, com amor, com desapego. Sinta o pedido no corpo. Honre-o com um gesto, um silêncio, uma respiração consciente. E então, observe, fique atento. As sincronicidades virão, os sinais aparecerão. O universo, esse grande brincalhão cósmico, começará a se reorganizar em sua direção. E quando menos esperar, o que era apenas um sussurro interno se tornará realidade.